Que o Senhor construa o que o Senhor quiser construir aqui nesse lugar. Nós estamos abertos para o Teu agir, para o Teu favor, Deus. Pai, para nós talvez seja mais um domingo, mas para o Senhor não, é a continuidade daquilo que o Senhor está realizando, do que o Senhor está fazendo. E eu quero colocar a vida do Luiz aqui diante do Senhor, que o Senhor possa derramar por meio dele sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor, e que Teu nome seja glorificado aqui, Deus, em nome de Jesus. Boa noite, que todos estejam na paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos no domingo de Santa Ceia. Talvez o culto mais importante, talvez, porque sempre nós aprendemos que nós ceiamos porque estamos abandonando o pecar. A gente não para de pecar para ceiar. Nós estamos ceando porque estamos abandonando as práticas do pecado. Amém? Nós temos hoje uma palavra que ela tem uma relação com a palavra que foi ministrada por mim também na Santa Ceia anterior. Nós lemos em Coríntios, nós lemos em Coríntios capítulo 11, o versículo 23, que é o versículo que a gente sempre lê quando vamos ministrar a Santa Ceia. Nós aprendemos sobre uma nova aliança. E nós entendemos naquela oportunidade que a humanidade não conseguiu entender a aliança do Senhor com a arca da aliança. Então Jesus veio e disse que Ele ia fazer uma nova aliança. Que aquela aliança que estava fora, como que um objeto, ela iria vir para dentro de nós, por meio dos elementos, o pão e o suco de uva. E hoje nós vamos ver uma outra mensagem, um pequeno estudo, que Cristo nos ensina que o sentido do templo parece que não foi assimilado por Israel. Então veio Jesus e trouxe a significância do templo para dentro de cada um de nós. Amém? Nós vamos para o livro de Romanos. Quero glorificar o nome do Senhor também nessa noite, porque em setembro desse ano já completei 20 anos dando aula. E a gente olha para trás, né? Eu tinha 17 anos de idade. Comecei a dar aula para ajudar minha mãe, não é? Minha mãe era divorciada. E eu comecei a trabalhar dando aula porque era o que eu sabia fazer. E eu comecei a dar aquelas aulas de informática. E eu lembro como se fosse hoje. Aquela vontade, sabe? De dar certo. Aquela vontade de me superar, de dizer eu consegui. E até hoje eu procuro, tanto na socioeducação lá em Benevides, num lugar onde a gente precisa destronar todo o preconceito que a gente tem com aqueles jovens que cometeram atos, que tiraram vidas, enfim. É um lugar onde Deus quebra muita gente. A gente chega lá cheio de preconceito, porque é isso que a gente aprende a ter, não é? E lá você, como professor, você tem que deixar todo o seu preconceito de lado e olhar para aquelas pessoas como pessoas que têm uma nova oportunidade. E você tem que ter muita fé para trabalhar naquilo ali. Também lá no Fonte Boa, na Escola Maria Inês, já trabalho lá há 12 anos. E eu procuro sempre ter a mesma motivação desde quando eu entrei. E também no resgate, com esses alunos que o Senhor nos deu.
eu procuro manter a mesma motivação, querer dar certo, querer que as coisas aconteçam, inspirar vidas. E são 20 anos assim, muita luta, claro, mas também muitas vitórias. E eu louvo a Deus por estar 20 anos ministrando. Eu ia lançar um livro agora, no final do ano, mas nós decidimos esperar para o próximo ano, para fazer uma coisa mais bem organizada, uma coisa mais bem feita, uma coisa mais bem pensada. Nós queremos lançar também na Feira do Livro aqui em Castanhal e na Feira do Livro em Belém. Então não tive tempo de organizar isso aí. Envolve dinheiro também, claro, bastante dinheiro. E algumas situações acontecendo, não foi possível. Mas eu louvo a Deus por essas 2 décadas dando aula. E eu dedico esses 20 anos aí em ação de graças ao Senhor, porque a expectativa que eu tive, eu consegui alcançar. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Mais um. Porque o fim, o objetivo, o foco da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aqui nós vamos tirar uma palavra-chave, que é a palavra justiça. E eu pesquisei aqui a palavra justiça no contexto bíblico, e eu encontrei que diz assim: justiça é uma ideia central da Bíblia hebraica. O vocabulário diversificado que a exprime não tem correspondência adequada nas línguas ocidentais. Ou seja, a palavra justiça que está aqui não é exatamente o que fala no hebraico, é só uma aproximação do que é justiça. Então, os idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, não conseguem traduzir a palavra que está lá no original. Dizia-se com substantivos coisas que se referem à ordem criada, ordenada das justas relações entre os homens e ao comportamento justo e reto, conforme essa ordem. Então você vê que a gente lê uma definição, mas parece que ainda não está dizendo o que é justiça. Porque, como eu disse, é uma palavra muito antiga, e a palavra justiça é uma palavra recente, que é a que mais se aproxima do que ele quer dizer. Representa certamente o significado mais primitivo e usado, confessado pelo povo israelita. Longe de carregar um sentido simplesmente jurídico ou de uma ordem cósmica, a expressão Sidecote Yahweh, traduzida por justiça de Javé, deve ser entendida como os atos salvíficos de Javé. Então eu posso entender que a palavra justiça está apontando para a salvação. É isso que eu posso entender aqui. Então, quando se fala em justiça, a gente vai lembrar de fazer as coisas certas, vamos lembrar da palavra retidão, como nós acabamos de ler aqui. E aqui, esses 2 versículos, eles dizem que nós não conseguimos, nós abandonamos o caminho da salvação. É isso que ele está dizendo. Nós abandonamos tudo aquilo que é por parte de Jeová, que é a salvação, a redenção, salvação das nossas almas. Nós vamos falar um pouco também sobre para que serve o templo, ou a igreja, como a gente fala. E para falar sobre templo, nós vamos voltar lá no Êxodo. Nós sabemos que até antes de o povo ser retirado do Egito, não existia ainda a ideia de igreja. Até porque a palavra igreja, ela é uma palavra recente, comparada com os tempos do Êxodo e o tempo
do povo de Israel lá no Egito, que é praticamente ali uma pré-história. E a finalidade do tabernáculo nós vamos descobrir lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Deus falou isso aqui: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então Deus chamou seu povo por meio do seu servo e disse que eles deveriam construir um espaço destinado para ele, para onde ele pudesse habitar. Então, o que isso significa? Que nesse período dessa pré-história bíblica, pessoas faziam construções de prédios, vamos dizer assim, que pareciam uma pirâmide com escadas, e lá na parte mais alta ela não era pontuda, ela era plana, e nesse espaço era feita uma construção onde as pessoas levavam as suas oferendas para que os deuses pudessem se alimentar. E nós sabemos que essas práticas não chamavam ao Senhor, chamavam outras divindades. E o Senhor, obviamente, não recebia isso. Essa construção é chamada zigurate, que depois vocês podem pesquisar na internet. Eu acredito que vocês talvez já tenham visto em algum filme. Então, o zigurate era uma espécie de uma escadaria onde as pessoas levavam as suas oferendas para os deuses. E eles acreditam que os deuses comiam esses frutos. Então os deuses eram vistos como seres que parece que não gostavam de trabalhar para se alimentar, e as pessoas iam lá levar comida para eles. Mas Deus chegou e disse para construir não um zigurate. Ele pediu para construir um santuário, uma coisa com outro nome para diferenciar do zigurate. E ele disse que ele iria habitar no meio deles. Então nós percebemos que o espaço do tabernáculo, o ambiente, ou hoje a igreja, o objetivo desse lugar aqui é para que o Senhor habite. Porque se nós pararmos para pensar, não dá para Deus habitar qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que dá para o Senhor estar e agir. Um lugar onde o pecado é exaltado, Deus muito dificilmente ele vai lá, porque ali o foco daquele lugar é o pecado, como casas de show, não é verdade? Mas nada impede que, se a igreja fizer um culto em um estádio de futebol, por exemplo, nós orarmos para que aquele lugar seja liberado para o Senhor, tudo bem, mas o objetivo não é esse. Então o objetivo Deus colocou, que ele iria habitar nesse lugar. Então, santuário, tabernáculo, são palavras sinônimas aqui. O objetivo é para que Deus habite, para que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar. Então, não é à toa que nós chamamos de casa do Senhor, casa de oração, casa do nosso Pai. Mas o espaço ele precisa ser dedicado. E nós vamos ver a dedicação no mesmo livro de Êxodo, lá no capítulo 40. Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34. Êxodo 40, 34. Aqui nesse versículo é feita a dedicação do templo, ou seja, para que serve aquele espaço. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Olha o nome que tem aqui, né? Já tem um outro nome, o espaço do encontro de Deus com os seus filhos. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso aqui aconteceu quando o povo dedicou, não é?
disse: olha, a partir desse momento, esse espaço vai ser dedicado para o encontro de Deus com as pessoas. Então, esse é o objetivo do tabernáculo, da tenda do encontro ou da igreja, como nós falamos. Então, existe aqui um pressuposto de que o tabernáculo, a igreja, como a gente fala, ele é um lugar onde a Shekinah do Senhor vai ser manifesta. E o que é a Shekinah do Senhor? É o poder do Senhor, é a glória do Senhor, é o agir dele no local. Então, nós entendemos que a casa de Deus, o objetivo dela não é buscar as coisas lá de fora, não é trazer as coisas de fora para cá, mas sim buscar as coisas do alto para cá. Porque, vamos ver, na criação, Deus fez o jardim e colocou a humanidade lá. Então, o jardim do Éden, que quer dizer... Éden significa aquela sensação boa de estar naquele lugar. Então, o Éden é o ambiente onde o homem se sente à vontade para estar em contato com as outras criaturas e também com o Criador. A Bíblia fala que no final do dia, Deus ia conversar com a sua criação. Então, Deus fez aquele espaço e destinou para falar com o homem, com a mulher. Mas nós sabemos que o pecado entrou naquele espaço e ele perdeu um pouco do seu sentido, ou talvez todo o seu sentido. Então, o tempo foi passando, nós sabemos as coisas que foram acontecendo, a arca, a Torre de Babel, enfim. As histórias foram acontecendo, ou seja, o pecado ele foi tomando os espaços e Deus já não tinha mais espaço para falar com o homem. Então, chegou o momento que Deus falou para Moisés construir um tabernáculo. Depois de algum tempo, eles fizeram a dedicação do tabernáculo. A gente percebe que Deus, ele sente vontade, ele tem a necessidade de estar em contato, em comunhão com a sua criação. Deus quer sim que nós reservemos um espaço na nossa casa, na igreja, nas nossas reuniões, nos eventos. Para quê? Para que Deus tenha momentos em particular com a sua criação. Isso é o que Deus espera de nós. Que no momento que você tem um momento para trabalhar, você vai trabalhar, tudo bem. Mas no momento que nós estivermos separados para comunhão com Ele, nada interferir. É isso que nós podemos perceber aqui. E com o passar do tempo, nós sabemos que o povo do Senhor, após eles conseguirem conquistarem a nova Canaã, a terra prometida, que começou pela cidade de Jericó, depois de um tempo, as pessoas foram vivendo as suas vidas, foram casando, trabalhando, criando seus filhos. E aquele povo que adentrou e tomou conta de Jericó e região, eles começaram a cada um a ter sua vida. Eles tiveram aquela divisão agrária ali, as 12 tribos. E o povo começou a se misturar com o povo que sobrou. Porque muitas pessoas morreram quando as muralhas foram ao chão, mas outras pessoas também sobreviveram. E os servos de Deus foram casando com pessoas de culturas que não eram culturas de servir ao Senhor. Então, os costumes foram se misturando, algumas coisas foram se perdendo, e as pessoas começaram a servir os deuses que eram os deuses daquelas regiões. Então, o tempo foi passando, as pessoas foram relaxando, porque Deus já tinha abençoado, e nós temos essa tendência muito grande em relaxar quando Deus nos abençoa. Nós somos assim. De vez em quando Deus parece que tem que
apertar um pouco a gente, porque a gente não pode melhorar um pouquinho, que a gente já parece que esquece que é servo de Deus, já acha que não precisa mais dele, já acha que talvez não precisa mais ser tão fiel, tão leal, quanto éramos no começo, quando a coisa estava apertando. Então, as coisas do mundo vão nos envolvendo, e quando a gente percebe, a gente não está mais lendo a Bíblia, não está mais louvando, não evangeliza mais ninguém, não fala sobre o amor de Deus para ninguém, não reflete o amor de Deus nas nossas atitudes, a gente para de abençoar as pessoas e começa a amaldiçoar. Isso é o ser humano, eu estou falando de mim, ser humano, eu também. Então, as coisas do mundo, como o pastor acabou de falar, você fala muito naquilo, você acaba parecendo com aquilo. Então, a gente acaba se moldando algumas culturas que vão abafando em nós o amor de Deus. Elas vão abafando em nós o olhar para o próximo. A gente começa a olhar para o próximo com preconceito por causa disso ou por causa daquilo, e esquece da justiça do Senhor que está no versículo que a gente leu. O nosso objetivo é o caminho da justiça, o caminho da salvação. Pronto, o nosso caminho é o caminho da salvação. A gente não pode esquecer que um dia Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai buscar um povo, e está dizendo que vai ser um povo, não é da igreja A, da igreja B, da cor A, da cor B, não, gente, Ele vai buscar um povo só, e a gente está esquecendo disso, porque nós estamos abandonando a justiça de Deus e criando a nossa justiça. Nós estamos criando as nossas verdades. Até mesmo dentro da religião nós estamos criando subverdades que nós julgamos serem nossas, e estamos esquecendo o caminho da salvação. E muitas das vezes, infelizmente, excluindo pessoas, deixando de lado, porque a sua vida melhorou assim, porque eu posso fazer isso assim, porque eu tenho condição de ter alguma coisa e eu não ligo para quem não tem mais condição, porque Deus já me abençoou e pronto, eu não preciso mais me preocupar com ninguém. Infelizmente, nós somos assim, e nós precisamos continuar trabalhando para que nós destronemos esse Deus do orgulho, sabe? Esse Deus do só eu e tá tudo bem, não estou mais nem ligando para ninguém. Nós precisamos destruir isso em nossas vidas, amém? E tudo isso eu falei, mas tem uma palavra-chave para tudo isso. Essas coisas, bens, opiniões, imóveis, um bom emprego, são bênçãos, amém? Mas quando coisas começam a dividir o espaço de Deus nas nossas vidas, já é perigoso, porque essas coisas elas podem se tornar em primeiro lugar. Ou seja, a idolatria, ela rouba o espaço de Deus em nossas vidas. O que é a idolatria? É tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar da minha vida. Seja de quem está vivo, seja de quem já morreu, seja de objeto, seja idolatria de um filho, idolatria de uma mãe. Isso mesmo. Muitas das vezes nós idolatramos um parente. Se aquela pessoa não estiver lá, eu não existo. Se aquela pessoa não fizer, eu também não faço. Então, a idolatria, seja qual for, ela tira o devido lugar de Deus em nossas vidas. E seja por que motivo for, quando a idolatria entra em nossas vidas, Deus vai para o segundo lugar, depois passa para o terceiro, depois vai para o quarto. Quando vê, Deus está em último lugar em nossas vidas. E nós precisamos reconstruir o templo. Muitas das vezes nós estamos sim na igreja, estamos pregando, estamos louvando, evangelizando, mas infelizmente o templo está precisando ser reformado, está precisando ser reconstruído. Nós vamos vivendo as situações da vida, nos alegramos em algumas, nos entristecemos em outras, somos machucados em outras,
e o templo vai ficando, sabe, capenga, vai caindo aqui, uma parede ali, e alguns valores vêm e perdemos outros valores, e assim a coisa vai acontecendo. E em 2 Crônicas, no capítulo 36, fala sobre a reconstrução do templo. E esse templo foi inaugurado em 516 antes de Cristo. Esse templo, ele pode perder o seu significado. Se nós não cuidarmos, a casa do Senhor perde o seu fim, a sua finalidade, o seu objetivo. Não é simplesmente agregar pessoas. Glória a Deus, a gente quer mais pessoas sim. Isso aí a gente não vai negar. Não é um bom sinal uma igreja ir esvaziando com o passar do tempo. Eu não posso aceitar uma igreja com apenas 20, 30 membros a vida toda. Tem que ter uma certa novidade. Tem que ter pessoas que depois de um tempo vão ser líderes, pessoas que depois de um tempo vão ser evangelistas, vão ser pastores, pastoras. A igreja precisa ter movimento. A engrenagem, ela tem que funcionar. Ela não pode continuar do mesmo jeito. Precisamos continuar fazendo discípulo. Nós queremos sim que da Missão Resgate venham pastores, que venham com as suas esposas alegres. Sabe aquele pastor que quando ele está pregando, a mulher está lá dando glória a Deus, não está com aquela cara de morte lenta, né? Não está com aquela cara de tristeza, mas ela está, sabe, aprovando aquilo que o homem está dizendo, irmão. Sabe? Não se iluda se a pessoa sabe falar bonito. Isso aí é bom, mas não quer dizer tudo. Não quer dizer tudo, irmão. O nosso caminhar tem que dizer muito mais do que aquilo tudo que eu falo aqui. Sabe? Pregação não é somente ler, entender de filosofia, de história, de sociologia. Eu não estou criticando. Se você quiser estudar tudo isso, estude. Eu acho isso perfeito. Eu também gosto de estudar essas coisas para entender melhor a própria Bíblia também. Mas isso não significa que você seja uma pessoa boa, uma pessoa do bem, sabe? Isso necessariamente não significa que você é um homem ou uma mulher de Deus. O nosso caminhar, ele tem que dizer muito mais do que o que eu digo aqui, sabe? O nosso testemunho por aí, quando você fizer alguma coisa por aí, as pessoas dizerem, está certo, o que essa pessoa está falando condiz com aquilo que eu vejo todos os dias no meu trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, gente. Então o nosso templo não pode ficar com defeito. Ele precisa sempre ser renovado, precisa ser revitalizado. A gente precisa sempre estar tomando um banho do Espírito Santo, do Senhor o tempo todo. Ler aqueles textos que eu já li, porque eu preciso sim. Eu, Luiz Vieira, eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso pedir Deus ter misericórdia de mim, porque eu sei que eu ainda erro. Eu sei que apesar de estar na igreja há tantos anos, eu sei que eu posso perder a minha salvação sim. Posso sim, gente. Eu sempre digo que é mais fácil eu, como pastor, perder a minha salvação do que uma pessoa que está lá fora tentando se converter. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso entender que eu sou tão frágil quanto aquela pessoa que acabou de chegar lá no albergue, todo quebrado. Eu preciso entender isso. Precisamos entender que eu preciso entender que eu sou um mendigo, apontando para quem acabou de chegar, onde é que está aquele pão que eu acabei de comer. É isso que eu preciso entender. Depois, rei Herodes reformou o templo. Mas quando Herodes reformou o templo, já era um outro contexto. Herodes era um rei. O que é um rei? Um rei é um governador, um prefeito, né? É uma autoridade aí. E nós sabemos que, como ele era um rei, o objetivo dele era ostentar. Poderia ter uma motivação cristã aí? Talvez. Mas nós sabemos que no mundo há interesses e mais interesses. E talvez ele só queria ostentar. Eu reformei, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Isso tem muito com a gente, não é? A gente gosta muito de mostrar que fez, que doou, que tirou a fome de alguém. E
ele começou a reformar em 15 antes de Cristo e foi terminado em 66 depois de Cristo. Porém, esse templo era só um templo de pedra. E nós precisamos tomar cuidado para que isso aqui não seja simplesmente parede. Claro, são simplesmente paredes, mas o significado disso aqui não pode se perder. Não pode ser um simples amontoado de tijolos e cimento. E nós entendemos que com Moisés e Salomão reformou o templo. Com Moisés e Salomão houve a presença de Deus. Nós sabemos que Salomão, apesar de qualquer falha, mas ele era um homem voltado para as coisas do Senhor. O erro dele foi permitir que a vaidade destruísse. Ele fez muitos pactos, e esses pactos foram como que uma idolatria na vida dele. Ele casou com muitas mulheres para ter poder. Casava com a filha do rei, do reino vizinho. Por quê? Por uma questão de relações internacionais, para ele ter poder. Caso ele precisasse, ele tinha como ter ajuda de um exército. E essas coisas se tornaram idolatria na vida dele. Deus perdeu o primeiro lugar na vida de Salomão, porque ele permitiu que as vaidades subissem. E nós sabemos o fim que deu a vida de Salomão. Mas com Moisés e Salomão teve a presença do Senhor no templo. Com Herodes não teve. É aí que vem Cristo em nossas vidas. Tem uma frase que tem um louvor que diz que a glória da segunda casa é maior ou será maior do que a primeira. Porque veja só, a primeira casa teve sua glória, mas essa glória se perdeu. Foi reformado apenas literalmente por mãos humanas. O objetivo era profano, era mostrar. Mas veio Jesus e encheu esse templo. Então, muitas das vezes, nós temos que tomar cuidado para não pregarmos um evangelho vazio. Sabe, aquele evangelho, seja evangelho que a sua vida vai ser um mar de rosas a partir de hoje. Sabe, foi Jesus que encheu a casa pela segunda vez. Aquele templo era só um prédio, mas veio a presença do Senhor Jesus Cristo e encheu o templo. Então, hoje, nós somos esse templo. O templo, o prédio, perdeu o sentido, o fim. Então, Deus não estava mais sendo encontrado dentro daquele prédio. Mas hoje, nós somos o prédio, o templo do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é imensa. Nós temos que ser vistos como o templo do Senhor. Por onde nós passarmos, nós precisamos abençoar, não amaldiçoar. É isso que nós temos que fazer. Então, foi Cristo que encheu o templo. E isso está dizendo, vamos lá em João, capítulo 1, versículo 14. Aqui, João 1:14. Aquele que é a palavra. Olha lá a palavra com a letra P maiúscula, nome próprio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui, a pessoa que falou isso aqui, essa palavra aqui, palavra, é Jesus Cristo. Porque o mundo grego, ainda nesse período aqui, Jesus e os discípulos eram ainda uma minoria. Então, o que eles faziam? Eles pregavam. Então, as pessoas se referiam aos discípulos, aqueles que estão pregando. E a palavra pregar está relacionado à palavra. Então, eles diziam, aqueles que estão pregando ali. Lá vai o pessoal pregando. Aqueles ali que estão pregando sobre aquele homem. Então, com o passar do tempo, a palavra pregar tornou-se sinônima
de Jesus. Por isso que aparece a palavra ali, palavra com letra P maiúscula. Então os gregos comentavam: olha, tem umas pessoas aí falando sobre a palavra, que a palavra liberta, que a palavra é isso, que a palavra é aquilo. Então ele disse: olha, esses aí que vocês estão falando, que falam sobre a palavra, é ele mesmo. Essa palavra que eles estão falando é o mesmo Cristo. E esse Cristo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós estamos vendo que Jesus é maior do que o templo. Ele é maior do que o templo. Jesus não precisa de um templo para mostrar que ele é Deus. Porque quando Jesus nasceu, havia um povo chamado povo persa. E o povo persa, apesar de não conhecer a Bíblia, eles já falavam, eles já acreditavam, já tinham ouvido falar que a esse mundo viria um Deus que iria salvar a humanidade dos seus erros. Eles não sabiam Jesus Cristo, não era com esses vocabulários que eles falavam. Mas apesar de não ter a Bíblia lá com eles, Deus já dava testemunho de si em uma outra cultura. E eles acreditavam que esse menino, quando viesse à terra, viria por meio de algum sinal. Eles acreditavam que alguma coisa no céu ia brilhar, indicando para o povo persa onde é que esse menino estaria. E nós sabemos que eram 3 reis magos. A palavra mago significa sábio. Esses homens eram sábios, ou seja, apesar de eles não conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus nesse sentido que nós temos, mas Deus já testificava no coração deles que Ele iria mandar o seu Filho. É por isso que nós precisamos falar sobre o amor de Deus com as pessoas, independentemente da religião que aquelas pessoas servem, porque Cristo está acima de toda e qualquer religião. Os persas não eram crentes, não eram cristãos como a gente conhece, mas eles acreditavam que viria para essa humanidade um Senhor Jesus Cristo messiânico, que iria salvar. E eles acreditavam que Ele iria mandar um sinal do céu. E quando eles perceberam, eles seguiram aquele sinal. E onde foi que eles chegaram? Lá onde Jesus Cristo estava, naquele lugar simples, e levaram presentes para o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão por aí esperando apenas um sinal de que Deus existe, pelo menos um sinal de que Deus é amor, pelo menos um sinal de que Deus alcança toda e qualquer pessoa, independentemente de religião, mesmo que essa pessoa seja um ateu, mas o amor de Deus deve chegar nessa pessoa. Essas pessoas estão esperando algum sinal para poder mudar de ideia, mudar de opinião e dizer que Deus existe sim. Em João 14, 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha só, nós temos sim que ser o templo do Senhor. Está dizendo aqui, olha, se alguém me ama, obedecerá. Ou seja, nós vamos nos converter para a palavra dele, para a direção dele. Nós vamos concordar, nós vamos obedecer. Meu Pai vai amar. Nós, ou seja, o Pai e o Filho, virão até nós e farão morada em nós. Então nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Esse prédio é onde nós nos reunimos, nos encontramos. Mas o templo do Senhor é para ser cada um de nós. Não somente hoje, mas todos os dias. Jesus habita em cada um de nós. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que no momento da morte, que Ele deu seus últimos suspiros,
o véu do templo se rasgou. O que isso significa? No período do tabernáculo ou do templo, vamos imaginar que seria desse jeito. Havia um véu aqui. As pessoas que estavam aí, no caso vocês, não poderiam vir para cá. Só poderia entrar aqui o sacerdote, que no caso seria o pastor Marcelo. E a coisa era tão séria que quando um sacerdote entrasse aqui, ele entrava amarrado por uma corda. Porque se a pessoa que viesse para o Santo dos Santos, se ela estivesse em pecado, ela morreria aqui dentro. Mas as pessoas lá de fora não teriam autorização para entrar aqui. Então era amarrada a corda para puxar essa pessoa. E também essa pessoa, as outras pessoas não podiam tocar naquele cadáver. Então a pessoa ela era arrastada até fora do espaço. Então, se nós pensarmos muito bem, nós vivemos um tempo realmente de graça. É uma graça maravilhosa que nós estamos vivendo, porque nós temos acesso direto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente erra sim, todos os dias, se for o caso, mas nós temos acesso. Nós podemos nos confessar para os nossos pastores, nossas pastoras, nossos líderes. Nós temos acesso sim, nós podemos pregar a palavra do Senhor, mesmo estando triste, mas nós podemos pregar a palavra do Senhor. E nós estamos desperdiçando essa maravilha que o Senhor deu, chamada graça. Graça significa favor imerecido. Nenhum de nós merece o que nós temos recebido do Senhor, porque isso é um presente, é uma dádiva dele para nós, para que nós o amemos, sigamos, obedeçamos e sirvamos a esse Deus. É por isso que nós estamos aqui, igreja. Então o véu rasgou, ou seja, o acesso está liberado. Mas nós precisamos matar cada dia um pouquinho daquele velho homem, daquela velha mulher, daquele velho ser humano. Nós precisamos nos converter todos os dias. Não estou falando só de drogas, prostituição. Eu estou falando de palavras, eu estou falando de pensamentos, eu estou falando de atitudes, sabe? E muitas outras coisas do dia a dia, que são essas pequenas coisas que vão nos afastar da presença do Senhor se nós não abandonarmos. E nós vamos para o momento da Santa Ceia agora. Gostaria que os líderes se posicionassem aqui. E a palavra do Senhor diz: analise-se o homem a si mesmo. Se você sente que você precisa falar com o seu líder, com a sua líder, procure essa pessoa agora. Os nossos diáconos ou as diaconisas vão pegar os elementos. Os nossos líderes, pastores, podem vir para cá. E nós vamos fazer assim. O grupo vai louvar. Enquanto o grupo louva, quem acredita que precisa fazer alguma confissão, receber uma oração específica, você vai chegar com a pessoa com quem você tem mais proximidade. E após esse momento, você fica à vontade para participar da Santa Ceia. Mas antes disso, vamos ler em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. Já estávamos em Romanos, é só passar mais um livro aí. Romanos capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, no versículo 23, diz assim: e tendo dado, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós já sabemos que isso aqui é uma forma de anunciar, de lembrar que Ele morreu por nós, até que Ele venha. Então, a ordem é, primeiramente o pão, você consome, em seguida o suco de uva, e você consome, e você fica à vontade para orar em pé, orar ajoelhado, sentado, fica à vontade para adorar o seu Deus, falar com o seu Deus, enquanto o grupo vai louvar. E onde estão os diáconos para pegar os elementos? Eu gostaria que vocês curvassem a cabeça de vocês para nós dedicarmos os elementos ao Senhor. Amém? Senhor Deus amado, nesse exato momento, Pai, nós louvamos mais uma vez o Teu nome, Senhor. Senhor Deus amado, nós te bendizemos, Pai, porque nós temos compreendido, Senhor, que nós ceamos, Pai, porque temos abandonado o pecado. Senhor Deus amado, esses elementos agora, Senhor, representam, Pai, o Teu corpo e o Teu sangue. Senhor Deus amado, nós confessamos, Pai, que nós estamos fazendo isso, Senhor, porque é uma ordenança, Pai. E, Senhor amado, ao cearmos, nós concordamos que nós estamos fazendo isso, esperando a volta do Senhor. Senhor Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos, no nome do Senhor amado. Amém. A igreja pode participar.
líderes, pastores, podem já participar também da Santa Ceia. Aleluia. Você que já ceiou, queria te convidar a ficar de pé. Se você puder colocar as suas mãos à altura do seu coração. Que palavra maravilhosa. Há uma promessa do Senhor de que a glória da segunda casa será maior, queridos. Eu e você precisamos portar a presença de Deus. O véu se rasgou para que Ele pudesse habitar em nós. Quando o Senhor habita em nós, Ele traz quebrantamento, Ele traz vida sobre as nossas vidas. Aleluia. Nessa noite eu quero declarar, talvez não sei como está o seu templo, como nós aprendemos aqui, mas eu declaro a presença do Senhor invadindo o seu coração, a presença do Senhor invadindo todo o seu ser, porque eu e você somos portadores da presença do Senhor. Adão perdeu essa relação, mas Jesus reconstruiu por mim e por você, queridos. Como nós aprendemos aqui, os templos se perderam por conta do pecado, que foram tomando o lugar de Deus. Se nessa noite há alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus no seu coração, entrega para Ele aqui. Oh, nós te adoramos, Senhor. Queria te convidar a adorar o Senhor, a liberar os seus lábios, a declarar gratidão a Ele. Oh, vamos adorar o Espírito Santo nessa noite. Tu és digno de glória, Tu és digno de tudo. Oh, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Vamos declarar, Raíssa, deixa eles. Tu és digno de tudo. Oh Senhor, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Você pode declarar isso para o Senhor nessa noite? Tu és digno de tudo. Oh, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Ó Senhor, nós exaltamos o Teu nome aqui nessa noite. Como aprendemos nessa noite, o Senhor construiu um novo templo, que é o nosso coração. Como o Senhor tem desejo de habitar em nós,
Como é o desejo do teu coração se relacionar conosco, Senhor. A humanidade foi perdendo esse espaço, esse ambiente, e agora nós estamos beneficiados pela tua graça, Senhor. Nós temos um acesso livre e direto. Não nos deixa perder esse ambiente, esse acesso à tua presença. Não deixa, Senhor, que o nosso coração seja envolvido pelas vaidades, pelas preocupações que o mundo oferece. Não, que nós possamos a cada dia entrar nesse ambiente, Senhor, nesse ambiente de glória, como está escrito, nesse ambiente onde nós somos transformados, nesse ambiente onde nós somos renovados, restaurados todos os dias. Oh, não nos deixa perder, Deus, não nos deixa perder esse acesso que foi construído. Oh, querido, se você precisa do Senhor, fale para Ele nessa noite. Se de alguma maneira você perdeu esse acesso, fala com o Senhor. Oh, se você perdeu, fala com Ele nessa noite, querido. Se você perdeu esse acesso, se você não tem mais, não sente aquela presença gostosa que você sentia, essa é uma noite de restauração. O Senhor pode renovar o seu coração. Seja honesto se você perdeu, se você não sente mais a presença de Deus, se o seu coração não queima mais pela presença de Deus, seja honesto nessa noite. Ele pode renovar você, querido. Oh, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos da Tua presença. O Senhor construiu um tempo novo para nós vivermos em harmonia contigo. Oh, não nos deixa ser levado, Deus, pela essa correria do mundo, pelos anseios do mundo. Não, nós queremos habitar na Tua presença. Oh, nós precisamos do Teu toque na nossa vida. Se você precisa da presença de Deus, declare nessa noite, querido. Fale para Ele. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós queremos tomar posse dessa palavra que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Deus. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para o nosso tempo. Oh, Tu és digno. O Senhor é digno. Oh, Te exaltamos, Deus. Exaltamos o Teu nome. Aleluia. Tu és digno, vamos declarar. Tu és digno de tudo. Você pode declarar isso, querido? Tu és digno de tudo. Oh, Deus, pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Amém. Senhor, eu quero orar nessa noite aqui por pessoas que durante todo esse ano relaxaram tanto na Tua presença. Seu coração foi invadido por tantas outras coisas, preocupações. Mas eu quero declarar uma palavra nessa noite aqui, Deus, em cima do que nós fomos ministrados. Tem algumas pessoas aqui que elas vão pegar essa palavra e vão trazer para as suas vidas, e vão se vestir dessa glória da segunda casa, que é a Tua presença.
Eu quero declarar sobre pessoas aqui que nesse restinho de tempo, Deus, que falta para finalizar o ano, elas vão pegar esse tempo para poder voltar para a tua presença, para poder reatar a aliança contigo. E eu sei, Deus, que o Senhor está nos esperando. Eu sei que o Senhor está aberto para reconciliar a nossa relação contigo. Eu quero declarar que pessoas aqui vão acabar o ano bem na tua presença, aquebrantado, Senhor. Eu quero declarar que nesse pouco tempo que falta para finalizar o ano, pessoas aqui, Deus, vão formar uma aliança contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá essa graça. Se tem alguém aqui que perdeu, Deus, essa conexão, eu quero declarar que até o último dia de dezembro ainda é tempo para o Senhor agir na vida dessa pessoa. Oh, nós anseiamos pelo toque da tua presença. Nós anseiamos pelo toque da tua presença, Deus. Nós anseiamos pela glória da segunda casa que está liberada para as nossas vidas. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Oh, irmãos, que palavra abençoada. Entendimento, né? Queria convidar você agora para sair do seu lugar. Você não vai pegar qualquer pessoa. Queria que você liberasse uma palavra para essa pessoa. Você vai olhar aí, homem com homem, mulher com mulher. Saia do seu lugar, libera uma palavra profética sobre a vida desse irmão nessa noite, em nome de Jesus. Se você não tiver nada, só diga: olha, eu profetizo a glória da segunda casa sobre a tua vida. Aleluia. Oh, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Declare: ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, oh, te exaltamos, aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Amém. Glória a Deus. Queria convidar o Antônio José aqui, fazer nosso ofertório. Aleluia. Já vai também falar aqui da nossa conferência. Amém. Vamos ficar de pé, você que vai ofertar, você que vai dizimar. Glorificamos o Senhor por esse momento. E você que nesse momento não pode ofertar, dizimar, mas que você tenha o desejo no coração, apresente a Deus. Creia nessa palavra que foi liberada a teu coração. Deus está aqui, Deus está dentro de cada um de nós. Nós não estamos aqui à toa. Deus quer abençoar a tua vida, querido. Não perca a oportunidade. Você que saiu da sua casa e veio até aqui, não saia daqui de mão vazia. Ainda há tempo. Deus está aqui para abençoar a tua vida nesse lugar. Amém? Coloca a tua oferta na tua mão, coloca teu dízimo. Vamos agradecer o Senhor por tal privilégio, amém? Pai, obrigado por nós podermos estar aqui ofertando, dizimando na tua casa. Obrigado por aquilo que o Senhor já nos entregou, Senhor. Porque aquilo que temos foi entregue por Ti, para cada um de nós, Pai. Que o Senhor abençoe
cada dizimista dessa casa, cada ofertante. Que o Senhor abençoe cada família que aqui está nessa noite, Pai. Nós glorificamos o Teu nome e bendizemos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por podermos ofertar e dizimar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, fique à vontade para ofertar. Você que vai ofertar por Pix, aqui o nosso Pix, 988086359. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos já estar encerrando o nosso momento. Vamos continuar de pé mais um pouquinho. Vamos orar pelos nossos eventos que vai acontecer ainda esse mês. Dia 19 e 20 nós temos a conferência, a segunda conferência da nossa igreja aqui de volta ao jardim. E nós queremos contar com a presença de cada um de vocês aqui nesse lugar. Amém? Não perca essa oportunidade do dia 19, dia 20, de volta ao jardim, aqui nesse lugar. E no dia 25, 26 e 27, encontro com Deus. Amém? Você que está aqui hoje, sinta-se convidado a estar quarta-feira, às 19h30, orando conosco por esses momentos que vai ser muito precioso para a minha vida e para a vida de cada um daquele que aqui se encontra nessa noite. Você que pode convidar uma pessoa para estar conosco no dia 19, dia 20, para vir aqui experimentar também daquilo que você tem vivido, todas as vezes que você vem aqui. Amém? Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te entregamos essa conferência que vai acontecer no dia 19, dia 20, de volta ao jardim, Senhor. Coloca as tuas mãos de poder e de graça sobre cada um que está, Senhor, se organizando a esse evento, aquele que vai subir nesse altar para ministrar, para trazer a tua palavra, Senhor, que seja uma palavra transformadora, que seja uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de mudança, porque, Deus, entendemos que precisamos mudar todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos de mudança todos os dias para que essa palavra, Senhor, habite em nós como foi ministrado, que a tua palavra habite em cada vida aqui nessa noite, que dia 19 seja uma bênção, que dia 20 seja uma bênção nesse lugar, meu Deus, que os céus se abram sobre esse lugar, que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas, libertas nesse lugar, porque esse é o desejo da tua palavra, Senhor. A tua palavra vem para transformar, para mudar nossas vidas. E da mesma forma, Senhor, te entregamos o nosso encontro com Deus no dia 25, 26 e 27, Pai. Quantas pessoas estão envolvidas, Pai, nesse momento, para que esse evento aconteça, Pai. Meu Deus, quantas pessoas já foram convidadas, Pai, que ainda nesse momento não aceitou o teu convite. A nossa parte, Senhor, é convidar, é preparar o evento. Mas quem convence é o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa convencer corações a estar ali conosco, Pai, naquele final de semana, Pai. Nós oramos pelas pessoas que vão estar ali fazendo esse encontro, nós oramos pelas pessoas que vão estar ali trabalhando. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, as suas finanças, a sua saúde, Senhor. Que bênção sobre bênção venha sobre essa casa. Nós profetizamos sobre a casa de cada uma pessoa que vai trabalhar naquele lugar, que vai se dispor naquele final de semana para fazer a tua obra. Que as bênçãos do céu cubram essa casa, cubram essa família, Senhor. Nós profetizamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um, Senhor, sobre cada palestrante, sobre cada pessoa que vai ministrar em vidas naquele lugar, Senhor. Acampa os teus anjos sobre essas vidas, Senhor. Cobre eles com a tua unção, com teu óleo santo, Senhor. E que grande seja o teu mover naquele lugar. Nós estamos em oração, nós estamos, Senhor, em consagração a Ti, em busca da Tua presença. E cremos que vamos colher o resultado no dia 25, 26 e 27. Que seja realmente, Deus, um encontro contigo naquele lugar. Um encontro contigo, Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor, em nome
de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, agora o finalzinho do culto. Nós temos um lanche perfeito aí fora, que é para colaborar do dia 25, 26, 27, que nós acabamos de orar. Quero dizer para você que você vai sair nessa noite daqui abençoado, guardado e protegido pelo poder do Espírito Santo, porque essa é a perfeita vontade do Senhor para a tua vida. Recebe a bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.